Ordamil, vai lá preparar a aula. Deixa eu dormir, hoje é domingo. Vai preparar a aula! Criancinhas desse Brasil baronil, como vão vocês? How are you, I'm fine, thanks? Crianças e crianças, vamos agora dar continuidade à nossa palestrinha sobre a Baixa Idade Média. Para ser mais específico, agora nós nos adentraremos na parte 2 desse assunto tão fantástico, segunda e última parte sobre a Baixa Idade Média. E como plano de fundo, um coleguinha aí de vocês, amiguinho de vocês, ele acha que ele é um cavaleiro, mas a gente sabe que na verdade, vocês vão ficar chateados com o que eu vou falar, mas tá vendo isso aí que ele tá vestindo, a espada? Então, é de mentira, tá? Não é de cavaleiro, a espada não é real, é tudo de plástico, tá? Eu sei que vocês ficam chateados com esse tipo de coisa, mas tá na hora de aprender, E por falar em aprender, voltemos à nossa palestrinha. Galerinha, nós terminamos a primeira parte desse tema falando sobre as cruzadas, mas tem muito mais pra gente falar. Como, por exemplo, as cruzadas aconteceram, mas tá, e aí? Elas aconteceram, pronto, acabou? É claro que não. Esses eventos políticos, militares e religiosos, pessoal, duraram alguns anos. Para ser mais específico, duraram muitos anos. E eles trouxeram sérias consequências, grandes consequências, para a transformação e a reformulação das relações socioeconômicas entre Ocidente e Ocidente. Por quê, professor? Por causa disso aqui. Vejam só, senhores, apesar de uma série de guerras, olha só essa pintura aí, todo mundo caindo no pau aí. Apesar de uma série de confrontos, tantas mortes, tantas destruições envolvendo as sociedades, os reinos ocidentais e orientais, esse contato, pessoal, serviu para dinamizar a Europa. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, galera, esse intercâmbio cultural, porque não houve apenas briga, não houve apenas guerra, foi uma possibilidade também de militares e mercadores enriquecerem. Os militares participavam das guerras e, quando vitoriosos, voltavam com espólios. Isso permitiu com que alguns deles enriquecessem. Além do mais, pessoal, campanhas militares comovem, não estou falando comover no sentido de chorar, tá? Estou falando comover no sentido de atrair pessoas ao longo de toda aquela longa trajetória que vai desde a atual Europa até o mundo oriental. Nesse meio termo, nesse meio de caminho, negócios são firmados, mercados são construídos, redes de contato, estradas são construídas. A partir daí, pessoal, rotas comerciais são estabelecidas ou restabelecidas. A partir do momento em que os reinos cristãos europeus e o Império muçulmano, muçulmano entram em confronto, uma série de estradas, uma série de meios de contato, de comunicação são fechados, como por exemplo o Mediterrâneo. Mas a partir do momento em que essas guerras se dão, galera, hora ou outra, essas estradas se destravavam, elas abriam novamente para o comércio e para o contato entre essas pessoas. É a partir daí que um intercâmbio cultural fabuloso se deu. A partir daí também, pessoal, uma série de conhecimentos foi reaprendido, foi tirado do baú lá deixado pelos gregos antigos e trazidos de volta para a Europa. Conhecimentos esses, pessoal, que foi preservado, no primeiro momento aprendido, claro, e depois preservado pelos muçulmanos. Lembrem-se, os senhores, que o Império Muçulmano abarcou parte de onde costumava ser... Nossa, falei, tá enrolado, deixa eu começar de novo. O Império Muçulmano, pessoal, cresceu a ponto de abranger grande parte
de territórios onde antes sofria influência das cidades-estado gregas. Então, muito daquele conhecimento grego, muito da ciência, da filosofia grega foi redescoberto pelos muçulmanos, traduzido por eles e preservado. É a partir daí, galera, que os europeus, que por um longo período ficaram imersos naquilo que ficou conhecido como período das trevas, voltaram a ter contato com aquelas maravilhas científicas e filosóficas elaboradas, escritas, pensadas pelos gregos, beleza? Moças, último pontinho, obras de ciência e filosofia greco-romanas que foram traduzidas pelos árabes, como eu já disse, mas volto a reforçar, voltaram a ser conhecidas pelos cristãos. Então, olha só que legal. O contato com os árabes, por mais que tenha sido repleto de confrontos, tenha sido repleto de desagradabilidades, meter a espada no amiguinho nunca legal, lembra-se disso? Isso também possibilitou que o diálogo entre eles fizesse com que contatos fossem firmados, comércios fossem restabelecidos, ciência, filosofia, medicina e gastronomia fossem intercambiados. Pronto, a partir daí a gente tem uma Europa mais rica, tanto em dinheiro, quanto em ciência, quanto em conhecimentos. Olha só que legal! Moços e moças, por falar em confronto, essa é uma temática bastante interessante, né? Eu tenho certeza que tudo aquilo que é diferente causa um estranhamento considerável em nós, tá? Hoje em dia, por exemplo, é possível se deparar com uma série de situações, memes, comentários, enfim, que trazem à tona vários dos nossos preconceitos contra a sociedade oriental, em específico aos islâmicos, aos muçulmanos, tá? A gente sempre tem aquela percepção exótica quanto a esse povo, de forma que muitas vezes nós os tratamos de forma bastante injusta. Mas uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer é que não há verdades absolutas. Uma mesma história, um mesmo evento pode ser analisado sobre 1 trilhão de perspectivas, tá? As cruzadas, por exemplo. Nós temos a percepção ocidental quanto às cruzadas, né? Os reinos europeus lutando contra os muçulmanos de forma a tomar Jerusalém. Tá, mas e daí? Que mais que tem além disso? Ou será que é só isso? É claro que é muito mais do que isso, pessoal. Por exemplo, e a visão dos islâmicos quanto a isso? Os caras estavam lá bem de boa e de repente foram invadidos e atacados? Será que eles não merecem pelo menos que nós nos atentemos, nós nos sensibilizemos com a perspectiva deles quanto a isso? Vamos ver só um trechinho da obra As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do autor Amin Maalouf, para entender um pouco melhor do que aquilo significou, do que significa europeus invadindo território do ponto de vista dos islâmicos. Diz ele: ao amanhecer chegam os francos, dá-se uma carnificina. O horror aqui reside menos no número de vítimas do que na sorte dificilmente imaginável que lhes foi reservada. Em Mara cozinham pagãos adultos nos caldeiros, devoram-nas assadas. A recordação de tais atrocidades, difundida pelos poetas locais e pela tradição oral, gravará nos espíritos uma imagem dos francos que custa apagar. Um juízo sem complacência resume bem a impressão causada pelos francos à sua chegada à Síria, uma mistura de temor e desprezo, bem compreensível por parte de uma nação árabe muito superior pela cultura. Jamais os turcos olvidarão o canibalismo dos ocidentais. Olha só, hoje eu tava de óculos, a minha leitura foi melhor. Agora eu tenho óculos. Moços e moças, vejam só, muitas vezes é comum que os ocidentais apresentem sua perspectiva quanto aos orientais, ou no caso os muçulmanos, os exóticos, os estranhos. Mas vejam só, nesse trechinho deixa bastante claro o que eles pensam dos ocidentais, o que os muçulmanos pensam dos europeus. E vejam só,
Sabe aquela Europa que todo mundo imagina como a crista da onda, para falar como um velho da década de 50? Como um lugar onde todo mundo quer ir viver porque tecnologia e gente avançada e mentes abertas? Pois é, vejam só. Esses trechos, pessoal, fazem referência a relatos por parte de poetas contemporâneos àquela situação que registraram em seus escritos situações de canibalismo. Aqueles que viriam se tornar os europeus modernos invadiam suas terras, coziam as pessoas vivas para depois devorá-las. Que horror! Canibalismo! Será que era de se esperar isso daqueles europeus que nós vemos pintados como o ápice da civilização? Aqueles cavaleiros que são a razão em pessoa, a personificação da razão? Parece que o mundo é muito mais complexo do que a gente imaginava, não é mesmo? Será que há de fato uma verdade? Será que as perspectivas do outro ou dos outros também não são relevantes para a construção do conhecimento? Moços e moças, fica aí o questionamento para vocês. Fica aí um bom fardo para se repensar, tá? Mas quem disse que a educação era sempre agradável? Fica aí um questionamento bastante cruel, né? Até que ponto vai a razão? Até que ponto vai a humanidade? Até que ponto aqueles que nós imaginávamos ser sempre o ápice da razão, de fato são? Moços e moças, fica aí a primeira parte da nossa palestra. Eu paro por agora, porque eu já extrapolei os 10 minutos, mas espero vocês na segunda parte dessa palestra.